Leandro Damião com certeza é um dos jogadores que tem uma das carreiras mais interessantes dos últimos anos. Um jogador que não teve base, ele não jogou as categorias de base, começou da várzea e depois conquistou seu espaço aos poucos nos profissionais, tendo anos muito bons, mas também uma queda muito rápida. E a gente vai analisar nesse vídeo aqui como foi a carreira do jogador Leandro Damião. Leandro Damião nasceu em Jardim Alegre, no norte do Paraná, mas ainda menino foi morar em São Paulo. E já se via um talento no menino, e por isso um primo seu o apresentou para a várzea, e ele começou a jogar lá e se destacou muito. Ele era craque desde lá e colecionou títulos, mas uma coisa ele ainda não tinha realizado: ele queria ser profissional. Ele foi recusado por clubes como São Paulo, Palmeiras e Santos, e por isso depois ele foi para Santa Catarina tentar a sorte em um clube amador, o 15 de Indaial. E depois disso, depois de ter grande destaque neste clube, ele conseguiu sua primeira oportunidade no futebol profissional. Com 18 anos, Damião foi atuar na base do Atlético Ibirama. Naturalmente ele subiu ao profissional e depois de galgar seu espaço por lá, no ano de 2009 foi concedida a ele a camisa 9 e ser o principal atacante do time, o elegendo para ser o artilheiro do time, e ele não decepcionou. Ele foi artilheiro do Campeonato Catarinense, dando vitrine suficiente para o jovem ser contratado pelo Internacional ainda naquele ano, só que para entregar a base. E lá ele também se destacou, e quando passou pela idade, ele foi atuar no time B. E em 2010 recebeu oportunidades de ser titular no Gauchão nas primeiras rodadas. Ele marcou gols e foi integrado definitivamente aos profissionais. Mas em agosto de 2010 veio a sua grande chance. Entrando no segundo tempo da final da Libertadores contra o Chivas, Damião recebeu ainda no campo de defesa, deu o drible da vaca e saiu na cara do goleiro, marcando o segundo gol em um jogo tenso, que estava empatado no momento. Isso deu o título para o Internacional da Libertadores de 2010. Graças às boas atuações no ano de 2010, Leandro Damião foi promovido para o time titular em 2011, recebendo a camisa 9 e a incumbência de ser o principal atacante do time. Em 2011 e 2012 foram os melhores anos da carreira de Damião, onde ele fez 62 gols nesse período, apesar de vir com os títulos do Gauchão apenas. Ele era o grande nome do Internacional e o futuro da seleção, já que ainda era jovem. E falando em seleção, ele foi convocado para atuar no Superclássico das Américas, onde viralizou com uma lambreta espetacular ali no campo de ataque. Mas no ano seguinte, Leandro Damião começou a enfrentar o seu maior inimigo, que foram as lesões. Ele era o substituto de Fred no ataque da seleção e foi cortado às vésperas da Copa das Confederações por conta de uma lesão muscular. O segundo semestre de Damião também foi ruim, alternando entre lesões e a reserva, passando por longos jejuns de gols. Ele fechou 2013 com 48 jogos e 13 gols apenas, com o Inter terminando o campeonato nas últimas posições, próximo do rebaixamento. Mas em 2014 a carreira dele mudaria com uma transferência para o Santos no valor de 40 milhões de reais, chocando o futebol brasileiro. Inclusive fazendo uma apresentação até bizarra como capitão de uma locomotiva. Mas como nós sabemos, foi um dos maiores desastres nos últimos tempos. Além das lesões, um desempenho ruim com apenas 11 gols em 44 jogos, além de vários problemas extracampo. O mais emblemático deles foi quando ele apresentou uma declaração de pobreza por não ser pago pelo Santos. O Santos ignorou todos os sinais de uma decadência de Damião por conta das lesões e mesmo assim pagou 40 milhões no jogador. E em um ano eles não tiveram mais paciência, depois dos vários problemas extracampo, eles emprestaram o jogador para o Cruzeiro. Em 2015 no Clube Mineiro os números não foram espetaculares, 18 gols em 46 jogos, mas ele tinha papel importante no time, sendo mais consistente, conseguindo lembrar um pouquinho naquele jogador que foi nos primeiros anos do Inter. Com essas atuações, ele chamou a atenção do futebol europeu e foi contratado ainda por empréstimo do Santos pelo Betis da Espanha.
Mas na Espanha ele não teve espaço e atuou apenas por 129 minutos, entrando no segundo tempo em 3 jogos. Ficou só até a metade do ano, ou o fim da temporada europeia, e foi repassado ao Flamengo. O Flamengo estava longe de ser um time como hoje que briga por títulos. Era um clube que ficava sempre ali no meio da tabela. E ele chegou junto com Diego Ribas justamente para mudar esse status do clube. Mas as expectativas que se tinha não foram atingidas, fazendo 3 gols em 16 jogos. Mas o Flamengo decidiu mantê-lo para 2017, já que ele continuaria com o contrato. Ele atuou até o meio do ano e ainda sem brilho, com 8 gols em 23 jogos. E após deixar o Flamengo, ele assinou com o Inter, retornando ao clube que o promoveu ao cenário nacional. O Inter estava na segunda divisão e não uma situação muito boa. O time vinha oscilando muito na Série B e tinha muita dificuldade em fazer gols. E Damião veio justamente para resolver esse problema e ele conseguiu. Marcou 8 gols em 17 jogos, o suficiente para ajudar o Inter a dar um sprint final e conseguir o acesso. Com isso, conseguiu sua permanência para o ano seguinte. E na temporada seguinte, ele voltou a ter problemas com lesões, em especial com a lombalgia, mas quando jogou teve boas atuações, apesar de não ter um número expressivo de gols, 11 em 32 jogos. Ao final daquela temporada, seu contrato com o Santos chegou ao fim e Damião foi ao Japão atuar no Kawasaki Frontale. Curiosamente, ele é o Grêmio do Japão. Nessa foto aqui você vê o primeiro escudo da história do Kawasaki Frontale. E por lá ele é ídolo. Com 66 gols até a gravação deste vídeo, em 4 temporadas no Japão, ele conseguiu o seu sucesso. Damião ainda continua no futebol japonês e seu futuro ainda é incerto sobre um retorno ao futebol brasileiro. Nós podemos olhar para a carreira de Leandro Damião de duas formas. A primeira seria de que ele foi uma grande decepção, ele teve um começo de carreira astrondoso, que ia ser jogador de seleção, mas não deu certo e por isso é uma decepção. Já temos uma outra forma de ver isso e é a forma que eu defendo. O Leandro Damião ele é um jogador que não teve base, ele surgiu realmente do nada para o futebol. Até hoje eu lembro quando ele surgiu, eu não sabia quem era ele quando vi ele marcando aquele gol na final da Libertadores. E apesar disso, ele ainda enfrentou muitas lesões na carreira, ou seja, o potencial dele era muito maior do que ele realmente apresentou, isso é inegável, mas ele é um jogador que teve muito sucesso nos clubes que passou, tanto no Inter quanto no Japão, e teve boas passagens ali pelo Cruzeiro e até em certos momentos pelo Flamengo. Então é um jogador que conseguiu sucesso no futebol, pode não ter sido o que esperavam dele, mas mesmo assim Leandro Damião é um dos personagens mais interessantes de a gente se ver no futebol brasileiro da última década, e também é um jogador que teve seu sucesso, um jogador que veio da várzea, veio do futebol amador e conseguiu sucesso no profissional.